Esta aula é sobre a terceira fase do modernismo e nós vamos começar a falar dos poetas. Ao falar do Ferreira Goulart, nós vamos abordar o concretismo, uma vertente da poesia muito marcada nesta fase do modernismo. A origem da poesia concreta está nas vanguardas europeias, no cubismo. Em 1956, esse tipo de poesia ganhou status, né, com a Exposição Nacional de Arte Concreta. O Décio Pignatário, Haroldo de Campos e o Augusto de Campos fizeram essa exposição à revelia da geração de 45, que, como eu já disse, ela era muito mais preocupada com a forma, com a expressividade. Então, eles, para combater essa ideia, fizeram essa exposição para fazer a relação entre o momento industrial que o Brasil estava vivendo, né, a praticidade da vida em relação às ideias da geração de 45. Este grupo de poetas era muito radical e pregava um experimentalismo poético. O que vem a ser isso? Experimentar outras maneiras de se expressar no papel que não fosse o convencional. Para isso, eles criaram regras bastante controversas, que ganharam muitos adeptos, mas também ganharam muitas críticas. A principal característica da poesia concreta é abolir o verso, abolir a gramática, usar uma linguagem dinâmica, sintética, tudo que fosse para representar a sociedade industrial daquela época. Como que eles fariam isso? Usariam a folha de papel como se fosse uma tela. E nesta tela eu expressaria a minha mensagem, mas com quê? Apenas com palavras ou com a ajuda de desenhos. Eu poderia usar estrangeirismo, separar palavras, usar a linguagem sem a gramática. E para isso o poema teria que se transformar num objeto visual. Eles sofreram críticas justamente nesta parte, porque as pessoas com deficiência visual não teriam como ler, como compreender esse tipo de poesia. Mas, no entanto, eles ganharam muitos adeptos e a poesia ganhou muita força nesta época, a poesia concreta, claro. A poesia concreta nunca perdeu espaço, ela toda a vida, até hoje, ela tem adeptos. E aí, só para a gente compreender mais ou menos, 2 poemas concretos, um de Ronaldo de Azevedo e o outro de Décio Pignatari, um com a palavra velocidade, né? A gente faz o som do V muito bem frisado para escrever a palavra velocidade, dando justamente a ideia de movimento. E o outro é muito conhecido, todo mundo já viu esse poema em algum lugar, que é uma crítica às instituições, né, que davam as cartas e às vezes dão até hoje, que era sobre a Coca-Cola, o poder econômico da Coca-Cola, e termina com uma palavra bem para frisar, para chocar, né? Beba Coca-Cola, babe cola, beba coca, babe cola, caco, caco, cola, cloaca. Cloaca, todo mundo sabe o que é, e aí ele faz essa crítica, né, com muita ironia e até com um pouco de sarcasmo a esse movimento econômico da época. Nós podemos ver aí outro exemplo do Décio Pignatari, em que ele usa o símbolo do infinito para dar uma definição de infinito. Todas as maneiras que você lê o poema, a frase vai se tornar cíclica, o infinito dos seus olhos me faz encontrar o infinito. E o outro do Augusto de Campos, ele coloca o amor no topo da pirâmide e depois ele começa com este triângulo preto fazer um jogo de palavras entre amor, morte, termina com temor. E aí essa analogia vai dar sempre a noção de que o amor é uma coisa inesperada, triste ou às vezes até ruim, é a mensagem que ele consegue passar.
Este era o intuito do concretismo, expor as ideias e fazer com que o leitor quebre a cabeça, interfira, interceda, participe da interpretação. Esse que era o intuito do concretismo. O Ferreira Goulart, ele morreu muito recentemente, então ele tem uma obra muito extensa e muito importante para a terceira fase do modernismo e a literatura contemporânea. É um autor muito engajado socialmente, a poesia dele tem muita força neste engajamento e ele escrevia muito simples, muito acessível, embora gostasse de uma linguagem formal, mais acessível, ele gostava muito de forma livre. Mas onde que ele entra no concretismo? Na crítica que ele fez ao concretismo, de achar que a poesia concreta, ela conseguia passar mensagem, mas ela não precisava ser tão prática, tão fria, tão não subjetiva. E aí ele começou a formar um movimento no Brasil chamado de neoconcretismo, em que o poema tinha que ter relação com o dia a dia da pessoa que fosse ler, que ele fosse mais acessível, que ele fosse mais presente, os temas e o modo de expressão do poema concreto tivesse mais acessibilidade pelas pessoas, inclusive pela subjetividade. Foi aí que nasceu o neoconcretismo. O neoconcretismo ganhou muitos adeptos e foi um movimento muito defendido por todos esses autores da época, porque o que eles diziam? Essa nova maneira de criar e sentir a arte não precisava deixar de ser subjetiva, humanista, só para falar de um tempo objetivo como a Revolução Industrial da época. Então, eles eram muito mais a favor da interação do público com essa obra, justamente quando a obra transcendesse esse lado prático, objetivo, que ela fosse mais elevada nesse sentido de existencialismo e humanismo. Mas nas outras coisas eles eram iguais, usavam a folha de papel como uma tela e a liberdade de experimentar qualquer forma que fosse para expressar as ideias. Abstracionismo, uso de cores e formas geométricas, as palavras, o jogo de palavras, isso não mudou, mudou nos temas para ter mais interação com o povo e a maneira que eles estavam vivendo na época. Este é um dos poemas mais conhecidos do Ferreira Goulart, Mar Azul, Mar Azul, Marco Azul. Mar azul, marco azul, barco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul. Mar azul, marco azul, barco azul, arco azul, ar azul. O poema através da repetição de palavras, ele vai dando uma sensação de amplitude visual e de sensação também de amplitude, de distância, em que você olha para o mar, você vê um marco nesse mar, mas ele está tão longe, ele também fica azul da cor do mar, o barco, o arco lá no horizonte se torna azul quando o céu se encontra com o mar, e finalmente o mar te envolve e o ar fica azul. É mais ou menos esta a noção que a gente pode tirar do poema. Como nós podemos ver, o poema Mar Azul ele tem um cunho bem pessoal. Este aqui, ele é de cunho social e bem inventivo. A pessoa se surpreende com a maneira com que ele expressa o pensamento dele. Café com pão, bolacha não. Café com pão, bolacha não. Vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem, vale quem tem. Nada vale quem não tem. Nada não vale
nada vale quem nada tem neste vale. Nada vale quem não tem nada no vale. Tibum. É uma crítica social aos menos favorecidos e o valor que as pessoas têm pelo poder aquisitivo que a sociedade julga as pessoas. No fim, tudo cai no buraco. É uma crítica, como vocês podem ver. Uma marca da poesia do Ferreira Goulart também é a metalinguagem, que é a poesia refletir sobre ela mesma. E a gente nota isso nesse poema Traduzir-se. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa, pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte? Então, quem é o poeta? Ele se mostra do jeito que ele é, ou ele mostra só uma parte? Ou isso é uma questão de vida ou de morte para ele? Esta parte em que ele é linguagem, será que é arte? Esta que é a reflexão que ele faz sobre o papel da poesia e do poeta. Este é um poema muito especial na obra do Ferreira Goulart, em que a gente nota uma certa nostalgia e melancolia no tom que ele usa para o poema, em que tem uma reflexão muito pessoal e uma reflexão política também. Como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Como teus olhos são claros e a tua pele morena, como é azul o oceano e a lagoa serena. Como um tempo de alegria por trás do terror me acena, e à noite carrega o dia no seu colo de açucena. Sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Então, nós podemos ver que, enquanto ele está lembrando, relembrando, vivendo o momento com a mulher que ele gosta, comparando os olhos e a pele dela com o azul do oceano e a serenidade da lagoa, ao mesmo tempo em que ele se deixa levar da noite até o dia no colo perfumado de açucena dessa mulher, com alegria, mas lembrando o tempo de terror que ele já passou. Na primeira estrofe ele fala: sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. É o contexto histórico que ele estava vivendo, pois ele era propagandista do comunismo e foi perseguido, viveu um tempo no exílio. E na última estrofe, ele fala as mesmas palavras, mas com uma convicção bem maior. A mudança de palavras que ele faz dá uma certeza que parece que é um sentimento de esperança. Como lá em cima ele fala, como 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, embora o pão seja caro e a liberdade pequena. Ele termina, sei que 2 e 2 são 4, sei que a vida vale a pena, mesmo que o pão seja caro e a liberdade pequena. Mesmo passando por todas as tribulações, por todos os problemas, ele chega a essa conclusão, né? Com convicção.
Ele sabe que a vida é difícil, mesmo que a gente passe por problemas. Muito emblemático, muito reflexivo. O Ferreira Goulart é um poeta do nosso tempo, contemporâneo nosso, com muitas experiências que nós podemos compreender perfeitamente porque participamos também. Era um maranhense arretado, bom em tudo que fazia, era poeta, escritor, tradutor, participou da Academia Brasileira de Letras, era crítico de arte e também ensaísta. É muito pouco ver a obra dele assim por poucos poemas. É importante, se houver algum tempo, você fazer uma pesquisa sobre outras obras dele. Ele foi um poeta tradicional e neoconcreto, mas ele tem muitos ensaios interessantes. É muito interessante assistir as entrevistas que ele deu. Então, a obra do poeta é vasta e vale a pena ser pesquisada. Tchau!